pessoal, então continuando nossa aula 4 de modelagem hidráulica de sistemas de condutos forçados, nesse vídeo eu vou mostrar um pouco, vou falar um pouco sobre a associação de tubulações, tanto em série quanto em paralelo, e o conceito de tubulação equivalente, tá bem? Então vamos lá. A gente fala que uma tubulação é equivalente a outra quando eu tenho uma vazão que passa por ambas tubulações, tá? E a perda de carga causada por essa vazão Q é igual para as duas. Então, por exemplo, se eu tenho a tubulação um e a tubulação 2, ΔH1 com uma vazão Q tem que ser igual a ΔH2 com uma vazão Q. Esse é o princípio da equivalência de condutos. Tá? Então, um conduto só é equivalente a outro se para uma mesma vazão eles causarem a mesma perda de carga. O que isso implica? Isso implica que a gente pode substituir tubulações dentro dos nossos sistemas, dentro dos nossos modelos, sem prejuízo. Então, por exemplo, olha, usando a fórmula de perda de carga, eu tenho que ΔH1 vai ser igual a F1 L1 sobre D1 vezes Q1 ao quadrado sobre π quadrado G. Aqui a gente já sabe, né, para tubulação circular, então fica 8F1L1, D1 a quinta, Q1 ao quadrado, π quadrado G. Isso tem que ser igual a 8F2 sobre D2 a quinta, vezes L2, vezes Q2 ao quadrado sobre π quadrado G. Que a gente pode cancelar esse parâmetro que a gente gosta de chamar de alfa, né? Não confundir com alfa de Coriolis, hein? É só para a gente chamar essa constante. Então a gente consegue achar, e a vazão também é igual, né? Então a gente consegue achar uma relação que, para um conduto equivalente, F1L1 D1 tem que ser igual a F2 L2 D2, tá? A mesma coisa poderia ser feito com a equação de Rason-Williams. Por exemplo, 10,64 vezes L1 Q a 1,85 sobre D a 4,87 C a 1,85, tudo da tubulação 1 tem que ser igual a 10,64 vezes L2 Q a 1,85 sobre D2 a 4,87 vezes C2 a 1,85. Cancelando os termos que são iguais. Então, também para a equação, aqui para a fórmula universal e aqui para a Rason-Williams, né? Então, eu tenho que L1 sobre D1 a 4,87 vezes C a 1,85 tem que ser igual a L2 D2 a 4,87 C2 a 1,85. Com isso, a gente já consegue falar sobre coisas importantes, né? Olha, se eu quero uma tubulação equivalente a outra, eu preciso respeitar essas relações, seja a fórmula universal, a equação de Rason-Williams, tá? Agora vamos falar um pouco sobre a associação. Quando a gente quer substituir, eu tenho um sistema, eu tenho uma, duas, N tubulações por uma única tubulação. Quando a gente fala em associação em série, nós estamos falando que a vazão é igual em todos os tubos, tá? Então eu tenho uma vazão que sai desse reservatório, passa pelo tubo em azul, chega no tubo vermelho e chega no outro reservatório. Se eu tivesse N tubulações, era a mesma vazão que passava em todas elas, tá? Então eu sei que a perda de carga total, se a gente estiver trabalhando nesse sistema aqui com dois reservatórios, essa aqui é a perda de carga total, ΔH TOT. Ela é igual a somatório I igual a 1 até N tubulações de ΔHI, tá? E ΔHI vai ser igual, usando a fórmula universal, 8 sobre π quadrado G. Já vou deixar esse parâmetro separado aqui, vezes FI.
LI, DI, a quinta, vezes QI. Bom, Q vai ser igual a todo mundo, Q ao quadrado, tá? Se eu falo, então, que ΔH total, ΔH TOT, ele é... E aí eu quero substituir esse conjunto de tubulações por uma única tubulação. É isso que a gente fala em associação, tá? Substituir esse sistema por uma única tubulação, que eu vou chamar de tubulação equivalente. Então, ΔH total, ele é o que a tubulação equivalente causa. Então, nosso parâmetro alfa, né, 8π² alfa, vezes F equivalente, L equivalente, vezes ao quadrado, sobre D equivalente à quinta, tem que ser igual à somatória de ΔHI, tá? O que isso resulta para a gente? Que olha só, esse alfa eu posso cancelar aqui e essa vazão eu posso cancelar aqui, né? Que F equivalente vezes L equivalente sobre D equivalente à quinta é igual à somatória de Fi Li sobre Di à quinta. Então, quando eu quero achar uma tubulação que equivalha a esse sistema, e esse sistema está em série, pois o que eu tenho que fazer é que essa relação F equivalente, L equivalente sobre D equivalente à quinta é igual à somatória de Fi, Li sobre Di à quinta. Vejam que isso sai da fórmula universal. Tá? Se eu vou fazer equivalência usando a equação de Rasen-Williams, é outra relação que eu vou achar aqui. A ideia, o princípio é o mesmo, vou falar que a perda de carga total que é causada no conduto equivalente tem que ser igual à somatória de perda de carga, o que eu vou mudar é a equação de perda de carga, tá? Quando a gente fala, então, como eu dizia, quando a gente fala agora de associação em paralelo, a história muda um pouquinho. Por que que muda? Eu vou falar agora a perda de carga entre uma ponta e outra também tem que ser igual, né? Só que não é a soma de perdas de carga. Veja, a vazão que sai desse reservatório é igual a vazão nesse outro. E ela tem que ser igual à soma das vazões dos condutos em paralelo, tá? Então eu tenho um conduto verde, um vermelho e um azul. Eu quero substituir tudo isso por um único conduto. Então eu vou ter essa entrada, aí eu vou ter meu único conduto aqui, que chora, tá? Então eu quero substituir esses três por um único. Agora a questão é que a vazão total, que DOT, é igual à somatória das vazões, I igual a 1 até N. Se eu pego a fórmula de perda de carga, ΔH é igual, bom, vamos deixar alfa F L sobre D a quinta, que é ao quadrado, certo? Então eu posso isolar aqui e fica o seguinte, Q é igual a ΔH vezes D a quinta, a ΔH é dividido por alfa, perdão, dividido por alfa F L, raiz quadrada, tá? Então, o que acontece o que acontece é que, vejam só, a pressão na entrada e na saída das tubulações para qualquer uma é a mesma, né? A pressão nesse ponto para a tubulação azul é igual para vermelha, é igual para verde. A pressão nesse ponto para azul, para vermelho e para verde é igual. Então a perda de carga causada nos condutos é igual, tá? Isso ajuda a gente no seguinte sentido, que eu vou falar o seguinte: a vazão da tubulação equivalente, ela vai ser igual a raiz quadrada de ΔH sobre alfa, vezes D equivalente a quinta sobre F equivalente L equivalente, e isso é igual à somatória de igual a 1 até quantas tubulações eu tiver, da raiz quadrada de ΔH sobre alfa, D I a quinta, L F Fi, tá? Como a perda de carga e alfa são constantes, eu posso eliminar.
E eu digo então que a relação que existe entre a tubulação equivalente e as outras tubulações num sistema em paralelo pode ser escrito dessa forma: D E Q a quinta sobre F E Q L E Q raiz quadrada é igual a DI a quinta sobre FI LI raiz quadrada. Isso aqui é somatória para todas as tubulações que eu tiver, tá? Então é assim que a gente vai trabalhar para fazer sistemas equivalentes. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes o que eu estou interessado é qual que é a vazão que chega nesse reservatório, por exemplo. Então eu posso calcular diretamente transformando essas três tubulações em uma única tubulação. E aí facilita os meus cálculos, os meus cálculos, inclusive facilita as questões de custo computacional, se a gente estiver fazendo um modelo computacional, tá? No próximo vídeo, nós vamos ver dois casos muito clássicos da hidráulica, entender um pouquinho a relação. A gente vai fazer uma junção de tudo que a gente viu aqui, para entender a relação de linha piezométrica com questão de distribuição de vazões, o que vai ser muito importante para o próximo passo, que é as redes de abastecimento, tá bom? Então, até o próximo vídeo.